Sei que muitos de vocês agora estão passando por muitas mudanças em suas vidas e não posso nem sequer imaginar se pegássemos todas as mudanças pelas quais todos estão passando, talvez teríamos uma montanha. Algumas são mudanças com as quais você está animado. Você provocou essas mudanças e não nos importamos com a mudança quando somos nós que as fazemos. Mas quando alguém muda e o que eles mudam nos afeta, aí muitas vezes não gostamos. Mas se você quiser ter a coragem de mudar e não ser infeliz o tempo todo no lugar em que você está. Agora quero que ouça, porque é muito simples, mas profundo. Você tem que mudar de ideia sobre a mudança. Você não deve ver isso como algo negativo, mas olhar de uma maneira positiva. Sim, algo chegou ao fim, mas há um novo começo e você não pode imaginar como seria melhor do que aquilo do que você desistiu? Porque sempre perdemos algo antes de sabermos o que a novidade vai trazer e assim você deixa ir, mas então você tem medo de que não haja nada para se apossar. Não posso nem imaginar como Abraão se sentiu quando Deus lhe disse para deixar sua terra, sua família e tudo o que ele conhecia e ir para o lugar que ele lhe mostraria. Ele nem lhe disse para onde estava indo. Imagine Abraão desmontando sua tenda e pegando sua família e começando a vagar pelo deserto. Eu teria ficado tentada a dizer: você pode me dizer para onde estou indo, então decidirei se eu quero ir para lá? Mas estamos sempre... A mudança faz parte da vida e você tem que perceber que se você é resistente à mudança, você será infeliz o tempo todo. George Bernard Shaw disse: aqueles que não podem mudar de ideia não podem mudar mais nada na vida. Eu gosto disso. John Rockefeller disse: não tenha medo de desistir do bom para buscar o que é ótimo. Me pergunto quantas pessoas se apegam ao que elas sabem que é seguro, em vez de ir para algo que realmente querem, mas deixam o medo impedi-las de ir. Eu me pergunto quantos de vocês agora têm algo que você acredita que Deus quer que você faça, algo que você deseja fazer em seu coração. Talvez algo tão simples como pintar o cabelo ou fazer um corte diferente, ou mudar de carreira. Só de pensar em algo diferente pode ser muito assustador, mas não precisa ser se você puder olhar para isso de uma forma muito positiva. Agora, eu não me importo com as mudanças que eu provoco, porque, obviamente, eu quero essa mudança, mas o difícil é quando outra pessoa muda. Desculpe-me, e você é afetado por essa mudança. Como alguém me disse recentemente que, depois de 20 anos de casamento, seu marido chegou uma noite, ela não tinha ideia de que ele estava infeliz, não tinha ideia de que havia um problema com ele e ele simplesmente disse: eu não quero mais ficar casado. Disse que não tinha namorada, que não era sobre outra mulher. Ele disse que era porque simplesmente não queria mais ficar casado. E então, outra pessoa me contou uma história semelhante. Um homem virou e disse: eu não quero ser pai, eu não quero essa coisa, isso não é o que eu quero para mim. Bem, isso deixa uma mulher devastada por muito tempo e você tem que lutar contra o sentimento de rejeição por achar que foi sua culpa, se você tivesse feito algo diferente. Não sei por que quando outras pessoas têm problemas sempre assumimos que a culpa disso é nossa. Sabe, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai quando eu era criança e adolescente e me senti culpada por isso por anos e anos e anos, mas eu não fiz isso, foi ele. Ele tinha um problema, então por que eu me sentia culpada? Isso é uma manobra do diabo para torná-lo infeliz. Ele adora fazer as pessoas se sentirem culpadas. Qualquer um. Eu li essa declaração no livro, eu li e achei isso simplesmente tão incrível. Qualquer um que pense que as coisas sempre podem ficar do jeito que estão,
é um tolo? Eu perguntei à minha filha esta manhã como você se sente sobre a mudança. Eu disse, não, parece que isso te incomoda. E ela disse, acho que sei que a mudança faz parte da vida, sabe, mãe? E acho que é assim que temos que olhar a mudança, faz parte da vida. Nós mudamos, nossos corpos mudam. E se o seu ainda não mudou, espere, porque ele vai mudar. Nossos desejos mudam. Podemos fazer algo que amamos fazer por 4 ou 5 anos e de repente não queremos fazê-lo mais? Essa é uma das formas pelas quais posso saber quando Deus terminou com algo e quer que eu faça algo novo. Agora, não pulo cada vez que eu não gosto de algo por um dia, mas se eu continuar ficando lá e continuar ficando e continuar ficando lá, então essa é uma das formas que posso saber o que Deus está tentando me dizer. Nossos amigos mudam. Você pode ter um amigo muito próximo por anos e anos e hoje não é mais seu amigo. Nada aconteceu, a vida dele foi para um lado e a sua foi para o outro. O mundo ao nosso redor muda e, cara, está mudando agora mesmo. E muitas delas nós não gostamos. É por isso que se você é um crente em Cristo, sabe que Ele te guarda, que Ele sempre te protegerá e você não tem que viver com medo nesses últimos dias. A mudança está absolutamente em toda parte. Os preços mudam, os estilos mudam. Alguém me disse de manhã que ia mergulhar fundo em seu armário e se livrar de tudo aquilo que não usa. Ela disse, eu quero mudar meu modo de vestir, quero me vestir de forma mais clássica. Bem, isso vai ser empolgante. Agora, meu cabelo será exatamente sempre do mesmo jeito. Não espere que eu mude o corte. Mas eu mudo de ideia sobre várias outras coisas. Alguém mencionou esta manhã que eu fiz um bom trabalho em mudar as coisas no ministério para continuar acompanhando as mudanças no mundo. Lembro-me de quando nem sabíamos o que era um computador. Me lembro da primeira vez que me disseram que tínhamos que entrar na internet e nós dissemos, não queremos isso. Ele disse, mas esse é o futuro, você precisa entrar na internet. Não, nós não queremos, não vamos mexer com isso. Bem, tivemos que mudar de ideia, não é? Agora, hoje, se você quiser se comunicar com alguém, tem que ter um computador. E eu tive que mudar tantas coisas no ministério, mudar a nossa música, ter bandas de música mais jovens. Nós fizemos 36 conferências por ano por muito tempo e agora não estamos mais fazendo tantas em primeiro lugar. Eu estou nisso há 48 anos e eu envelheci durante esses anos porque eu não comecei até os meus 40. E você deve estar pensando, quantos anos você tem? Eu tenho 81,5 e eu simplesmente não quero trabalhar tão duro como trabalhava. Mas eu tenho uma grande oportunidade, porque estou na televisão, em grande parte do mundo e escrevi 150 livros que estão traduzidos em mais de 100 idiomas diferentes. Meu neto e sua esposa estão na Índia agora, mas podem não estar enquanto você nos assiste, mas enquanto estou gravando, eles estão na Índia e adotaram uma garotinha na Índia, estão lá esperando pelo passaporte dela e eles foram numa livraria outro dia e lá estavam meus livros em hindi. Essa é uma oportunidade maravilhosa para mim. Isso aconteceu durante um longo tempo, mas todo o trabalho que eu fiz não está perdido. Só que agora estamos levando isso às pessoas de forma diferente. Por favor, não fique estagnado em seus caminhos, sem estar totalmente disposto a mudar, porque eu garanto que, se você não mudar, você ficará, como diz o ditado, na poeira. Todo mundo vai seguir em frente e você ainda estará de volta aqui tentando fazer a mesma coisa funcionar, como funcionava. Agora, vamos falar sobre sua mente. O que você pensa sobre como mudar, deve mudar? Isso está falando sobre mudanças que queremos fazer em nós mesmos. Quando você se torna um cristão, rapidamente começa a reconhecer as coisas, hábitos que tem e coisas que faz que não estão certas de acordo com a palavra de Deus. Ou você ouvirá sermões que o informam que
certas coisas estão erradas de acordo com a Bíblia, e a primeira coisa que geralmente tentamos fazer é tentar mudar a nós mesmos. Mas se você quiser mudar, você tem que mudar de ideias sobre como mudar, porque não há quantidade de força de vontade que vai mudar você. Sim, há uma certa quantidade que podemos fazer, precisamos cooperar com o Espírito Santo, mas é a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando em sua vida que vai mudar você. Isso acontece gradualmente ao longo de um período de tempo. Mudamos pela oração, incluindo arrependimento, estudo da palavra de Deus e aprendendo através da comunhão com Deus. Veja, não pense em Deus como alguém que está lá no céu em algum lugar. Sim, Ele tem o trono no céu, mas Ele também vive aqui dentro de nós. Você me ouviu? Ele vive aqui dentro de nós. Em Filipenses 4:13 diz: eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Na Amplificada, estou pronto para qualquer coisa por meio de Cristo, que infunde força interior em mim. Então, quaisquer que sejam as mudanças que você esteja enfrentando agora, não tenha medo, porque Deus ama você e Ele tem um bom plano para a sua vida. E o que quer que esteja perdendo, Deus pode fazer com que tudo que você ganhe seja ainda melhor se você lhe der uma oportunidade. Então, mude a sua atitude. Peça a Deus para ajudá-lo a mudar sua atitude e não seja negativo sobre isso. Tem muitas coisas que vão mudar, quer você goste ou não, e você precisa deixá-las mudar. O meu filho, o meu bebê de 45 anos, é divertido ter um bebê de 45 anos. Ele morou bem próximo de mim. Por muitos anos eu o via quase todos os dias. Ele corria para dentro de casa, comia algo e saía correndo. Um dia ele e sua esposa vieram e me disseram: vamos mudar para Utah. Ele e seus filhos gostam muito de snowboard e iam muito para Utah. Por isso ele disse: ele odiava o tempo aqui. E ele disse: só quero mudar para algum lugar onde seja legal para praticarmos snowboard quando quisermos. E o trabalho que ele está fazendo aqui para nós poderia fazer remotamente, desde que venha uma vez por mês para as reuniões. E então eu não gostei quando ele me disse que ia se mudar, mas ele ia se mudar. Então não havia nenhum motivo para eu ficar perturbada. E talvez você esteja enfrentando isso agora. Talvez há 2 meses atrás você tinha a casa cheia de filhos e agora eles se foram. Você não precisa ter que ter a síndrome do ninho vazio, onde você chora por anos e anos porque algo mudou. Meu filho agora vem à cidade todos os meses e fica cerca de 3 dias conosco, sabe? E assim, provavelmente o vemos tanto naqueles 3 dias quanto o víamos em um mês quando ele morava na nossa esquina. E temos uma comunhão de melhor qualidade hoje porque ele está presente durante esses 3 dias e ele sempre separa um dia para a mamãe, o que eu amo, sabe? Saímos para comer, vamos ao shopping e conversamos bastante. Esse é só um exemplo de como algo pode parecer tão ruim e, no entanto, acabou sendo melhor do que o que eu tinha. E você pode encontrar isso. Alguns estão enfrentando, talvez, perder um emprego. Bem, isso é um choque, ninguém quer perder o emprego. Mas isso não significa que Deus não possa te dar um melhor. Então, tenha uma boa atitude, uma boa confissão e faça a sua parte e vá procurar um emprego e mantenha-se ocupado com isso. Faça inscrições, envie o seu currículo e você conseguirá um emprego melhor do que o que você perdeu. Veja, quando estamos acostumados com algo, sempre pensamos que nada poderia ser melhor do que isso. Mas isso absolutamente não é verdade, porque Deus é Deus. Se estragarmos o plano A, ou se o mundo bagunçar o plano A, Deus pode fazer com que o plano B seja melhor do que o plano A jamais teria sido.
Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode fazer o que quiser. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eu amo esta escritura. Ora, aquele que é capaz de fazer abundantemente acima e além de tudo que jamais ousaríamos esperar, pedir ou pensar, a Ele seja a glória. Efésios 3:20. Ele pode fazer muito além de qualquer coisa que possamos esperar, pedir ou pensar. Você pode mudar. Pode navegar pela mudança. Você pode sobreviver à mudança. Você pode mudar de ideia hoje sobre a mudança. Agora, sabe, a Bíblia está cheia de indivíduos raros que ousaram acreditar que as coisas poderiam mudar. Neemias é um bom exemplo disso. Onde ele viveu, a cidade estava em ruínas. Os muros derrubados, o que significava que não tinham proteção contra os inimigos. Ele ousou crer que poderiam ser reconstruídos. A maioria das outras pessoas havia desistido e agora somos presas do inimigo e nossa cidade está em ruínas. Oh, ai de nós, o que vamos fazer? Mas ninguém estava fazendo nada. No entanto, Neemias veio e disse, podemos fazer isso. E Neemias 1, do 2 ao 4, e 2, 17 e 18, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens e eu questionei sobre o remanescente judeu que havia sobrevivido ao exílio e também sobre Jerusalém. E eles me disseram, aqueles que sobreviveram ao exílio e estão de volta à província estão em grande angústia e desgraça, porque os muros de Jerusalém foram derrubados e seus portões foram queimados a fogo. Isso deixou a cidade totalmente aberta a qualquer inimigo que quisesse entrar. E ele disse, quando ouvi essas coisas, eu me sentei e eu chorei. Por alguns dias lamentei, jejuei e eu orei diante do Deus do céu. Agora, ele estava de luto, mas estava orando ao mesmo tempo. Enquanto estava de luto, obviamente estava crendo que Deus poderia fazer algo. Então ele disse, vejam a tribulação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram queimadas a fogo. Agora venham e reconstruamos os muros de Jerusalém, para que então nós não caiamos mais em desgraça. Não tenho tempo para contar toda a história, mas eles tiveram que lutar o bom combate da fé para reconstruir os muros. Sabe, chegou ao ponto em que alguns estavam construindo e outros só os protegendo do inimigo mas ele não desistiu? Ele se recusou a desistir? E cara, essa é uma ótima qualidade para nós, sermos o tipo de pessoa que se recusa a desistir. Seja o tipo de pessoa que está determinada a ter a vida boa que Deus disse que você pode ter. E posso sentir agora que temos algumas pessoas assistindo e você está sofrendo tanto com algo que mudou em sua vida. Então você sente que tudo acabou. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Tudo pode ser consertado. Deus pode fazer algo novo. Na verdade, Deus ama fazer coisas novas. E também lhes contei sobre a mão graciosa do meu Deus que estava sobre mim e o que o rei me disse. Eles responderam, vamos começar a reconstruir. Veja, às vezes, tudo o que as pessoas precisam é de um líder. Só precisa de alguém para dizer, podemos fazer. E você pode ser essa pessoa que diz, podemos fazer. Eles começaram um bom trabalho e trabalhavam juntos e oravam continuamente, lutavam contra os inimigos e a oposição e assim terminaram a obra. E então fizeram uma grande festa. José acreditava que Deus poderia trabalhar algo a partir de uma situação maligna e dolorosa. Seus irmãos o venderam como escravo e ele passou por várias situações dolorosas. Passou 13 anos na prisão por algo que ele realmente não fez e parecia que todos que ele ajudava saíam e se esqueciam dele, mas em todo lugar que José ia, Deus lhe concedia favor. Até mesmo na prisão, ele tinha favor. E para encurtar a história, ele acabou interpretando os sonhos do faraó, e o faraó o encarregou de tudo. Ninguém tinha mais poder do que José, exceto faraó. Então, ele foi do poço para o palácio, e você também pode. Daniel acreditava que não seria deixado sozinho na cova dos leões. Pedro acreditava que poderia ser perdoado por trair a Cristo e ainda ser usado por Deus. Uma mulher que estava doente há 18 anos
acreditava que ela poderia ser curada e assim ela pressionou aquela multidão. Às vezes temos que pressionar e não desistir. Onde quer que esteja agora, não desista. Não aceite a mentira do diabo que a vida acabou e você nunca terá uma vida boa. Depois de ser abusada sexualmente pelo meu pai, eu pensei, sempre terei uma vida de segunda classe. Cara, quando você entra na palavra de Deus e começa a aprender o que ele tem a dizer sobre isso, não, você nunca terá uma vida de segunda categoria só porque outra pessoa lhe fez uma injustiça. Na verdade, Deus lhe dará o dobro pelo seu problema, se você confiar nele para isso. Sim, tive um começo ruim, mas estou tendo um ótimo final e ainda não acabou. E Paulo acreditava que todos os cristãos poderiam fazer o que precisassem por meio de Cristo, que era sua força. Eu quero que você creia que boas coisas podem acontecer com você, não importa o que esteja enfrentando no momento. Vamos, põe um sorriso no rosto, fique animado, fique agitado e diga, algo de bom vai acontecer comigo hoje. E eu entendo se alguém que você amava deixou sua vida, se você perdeu um ente querido que foi para estar com o Senhor, ou talvez alguém que ama morreu e você não sabe se foi salvo ou não. Isso não concerne a você, sabe? Lance todo o seu cuidado em Deus e assim desfrute a vida feliz que Ele deu a você. Porque sabe, tudo aquilo que mudou, mudou e não há nada que você possa fazer a respeito. Então você pode entrar em acordo com isso e assim deixar que Deus lhe dê um novo, maravilhoso, poderoso e empolgante começo. Precisamos entender a anatomia da mudança. A mudança é um processo e às vezes é mais longo do que gostaríamos que fosse, sabe? Veja, Deus, Ele me mudou. Desde o momento em que entrei num relacionamento sério com Deus há 48 anos até agora, sinto que meu marido foi casado com 20 mulheres diferentes, não mudamos tudo de uma vez, não recebemos a Cristo e vamos dormir e levantamos no dia seguinte uma pessoa totalmente diferente? Nós mudamos à medida que nós aprendemos, crescemos, estudamos a palavra. A mudança é assustadora porque gostamos de estar no controle. Mesmo dispostos a deixar de lado o que ficou para trás, temos medo de que nunca sejamos capazes de nos apossar de nada que seja tão bom quanto o que perdemos. A mudança ocorre quando nós enfrentamos o medo, não porque não o sentimos. Então eu quero lhe dizer que você tem que ter coragem para mudar. E a principal coisa que realmente quero dizer para você hoje é: seja corajoso, enfrente a mudança com ousadia, acreditando que, não importa o que tenha acontecido, Deus pode fazer o bem com isso. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Eu estou mudando o tempo todo. Nós tivemos tantas mudanças no ministério este ano e eu não sei o que ainda está por vir, mas estou pronta para isso. Porque confio em Deus, que Ele está no controle da minha vida e quer saber, Ele está no controle da sua também. Deus, Ele te ama muito